Eu quero falar um pouco nesta manhã sobre a vida de Lutero e como é que ela mudou a história do cristianismo. E talvez vou apresentar um lado de Lutero que pouca gente conhece. A gente sempre pensa em Lutero como aquele reformador tranquilo e tudo, mas você não pensa em Lutero como um jovem universitário com seus conflitos, com suas angústias, com suas decepções, com suas desesperanças. A história que eu começo a contar para vocês sobre Lutero começa no mês de julho de 1505. Ele vinha de uma família religiosa, segundo a maioria religiosa da época, mas Lutero tinha grandes e sérios problemas emocionais com a fé. Ele fazia direito na Universidade de Erfurt, na Alemanha. Era um aluno aplicado de direito, mas gostava de bebida, balada, já havia balada naquela época, e coisas que não condiziam com um comportamento cristão. E a grande angústia dele é: eu sei que isso aqui é o certo, mas o meu coração e meu corpo pede aquilo ali. E vinha ele da balada com um amigo, julho de 1505, quando começou a chover. Era o mês de julho, era uma época de verão, você sabe, no hemisfério norte o verão é diferente, e começou a chover copiosamente. Abro parênteses aqui na minha explanação, apenas para cumprimentar a todos que estão assistindo através da TV Advai. Há vários que estão online conosco. Eu espero que o Espírito de Deus esteja com você onde quer que você esteja nesse momento. Pode acompanhar pelas redes sociais, aí, pela a minha página também, Rodrigo Silva Arqueologia, e vamos divulgar esse momento aqui. Bom, como eu dizia para vocês, o mês de julho era um mês de verão. Ele estava vendo ele e o amigo dele tontos, borrachos, como dizem em espanhol, e cantando músicas completamente assim, nada a ver com a coisa de Deus, e até pelo contrário, com tons de blasfêmia e perda de sacralidade pelo nome do divino. De repente começou a chover. E choveu bastante. E as nuvens começaram a se chocar e houve um raio. E o raio veio e fulminou instantaneamente o amigo de Martinho Lutero, e ele tomou um choque, caiu assim, uma árvore caiu, matou o amigo na hora. Ele tomou aquele susto, aquele choque, e talvez ele teve até um surto pós-traumático, porque depois daquilo quase que ele teve é lógico que estamos falando da posteriori, não é uma análise de um especialista, mas alguns lendo a biografia dele pensam que ele quase desenvolveu uma síndrome do pânico. Como é que eu sei disso? Existe um método muito interessante de análise da história que ele me atrai. É quando psicólogos e historiadores unem mãos para fazer uma análise psicológica de alguém que já não vive mais hoje. Você pega, por exemplo, as cartas que ele deixou, os escritos dele, a vivência dele, a infância como foi, o máximo que nós podemos ter de observação, e você coloca nas mãos de um psicólogo, especialmente da linha behaviorista, comportamental, ou até de um psiquiatra também. Você pega alguém da área de saúde mental, e ele consegue, através de alguns indícios ali, levantar algumas hipóteses sobre o perfil psicológico daquela pessoa que viveu no passado. E levantam-se coisas interessantes. Por exemplo, até certo tempo atrás, falava-se de Santos Dumont tendo suicidado porque viu o avião sendo destruindo vidas na Primeira Guerra Mundial. Mas hoje já há especialistas que dizem que, além disso, Santos Dumont sofria de bipolaridade. Embora o termo já esteja um pouco ultrapassado, estou falando com base no que está na pesquisa. Ele tinha problema de bipolaridade. Então, isso chama-se psicobiografia. Não confunda com psicografia. Psicobiografia, fazer uma análise do passado. E isso foi feito sobre Lutero também. Ele quase desenvolveu uma síndrome do pânico e não queria mais sair de casa. E depois que ele escreve na carta dela os pensamentos que passavam na sua cabeça, você consegue entender. Ele estava vindo de uma festa regada a vinho, cerveja, típica da Baviera, aquela coisa toda, e completamente blasfemo em relação a Deus. Lutero sentia-se longe de Deus. E no desespero da sua fé, ou da sua perda de fé, ele quase é morto. Ele teve um encontro com a morte. Imagina você estar andando, vindo uma situação daquela, um raio fulmina o seu amigo, e você talvez, se tivesse 1 metro para cá, 1 metro para lá, você seria morto também. E Lutero começou a perguntar: e se eu morresse? O que aconteceria comigo? Eu iria para o inferno. E o inferno é o lugar do tormento. Então Lutero teve uma ideia: eu vou me aproximar de Deus porque eu não quero morrer e ir para o inferno. E então ele buscou o caminho da igreja agora. Começou a frequentar as missas, a igreja católica era mais divulgada na época, começou a frequentar missas, cultos, e abandonou a faculdade de Direito. Ele estava no 2º ou 3º ano, abandonou a faculdade de Direito e entrou para uma ordem monástica dos monges agostinianos.
Porque o monastério era o lugar mais próximo entre o céu e a terra, entre esse mundo e o paraíso. Então Lutero vai para o monastério. Por que a ordem dos padres agostinianos? Por que ele decidiu ser um padre da ordem, um monge da ordem dos agostinianos? É porque Santo Agostinho tinha uma história de vida muito parecida com o que ele estava enfrentando. Santo Agostinho também era um jovem universitário, inteligentíssimo, eu diria até brilhante, que tinha uma mãe chamada Mônica, que foi canonizada pela igreja depois, e Agostinho então teve um encontro com a graça de Cristo, onde ele se converte e se torna o maior teólogo da igreja católica no quarto século. Então, a conversão de Santo Agostinho chamou a atenção de Lutero, quando ele leu o livro Confissões, e pensou, puxa, eu posso ser como esse homem aqui? Esse homem era tão ou mais depravado do que eu. Aliás, Santo Agostinho era tão depravado que ele era membro VIP de um bordel. E um dos seus livros conta que quando ele se converteu, ele passava pela porta do bordel e as mulheres, Agostinho, volta para cá, você sumiu, você nunca mais veio, nós estamos tendo menos dinheiro. E numa dessas situações, uma das garotas de programa ficava indo atrás, ele, você não está me reconhecendo mais? Eu sou a mesma ainda. Ele virou para ela e falou assim, você pode ser a mesma, eu não sou mais o mesmo. Então, quando Lutero leu isso da vida de Santo Agostinho, ele falou, puxa, então eu também posso mudar de vida. Olha que interessante, um parênteses aqui, uma nota de rodapé. Como é que a sua influência, a sua vida pode influenciar outros? O testemunho de conversão de alguém que viveu pelo menos 1.100 anos aproximadamente antes de Lutero, mudou a vida de Lutero. E a vida desse Santo Agostinho foi pela leitura do apóstolo Paulo do livro de Romanos. E a vida de Lutero também vai ser mudada pelo livro de Romanos. Mas se você pensa que a história termina por aqui com um final feliz, Lutero como monge, orando ou rezando, lendo salmos, fez doutorado em teologia. Era um professor do seminário. Ah, que bom, agora ele converteu a Deus, estava tudo bonito, belo, maravilhoso. Não. Os 10 anos que se passaram ele largou a faculdade de Erfurt em 1505, em 1506 ele começou teologia. De 1506 até 1512, nesses 5 ou 6 anos mais ou menos que se passam, foi o período em que Lutero mais estudou teologia. Fez a sua cátedra, depois fez o doutorado em Antigo Testamento, mas Lutero dizia que foram 6 anos mais desgraçados da vida dele, espiritualmente falando. 6 anos. Equivale a eu dizer que um rapaz largou o mundo das drogas, da promiscuidade, veio para a igreja, se tornou líder dos jovens, depois foi para o seminário fazer teologia, estava se preparando para ser pastor, se tornou pastor, e depois ele descobre, foram os anos mais terríveis da minha vida. E quando você lê o diário de Lutero, descrevendo esses 6 anos, você fica assustado. Lutero dizia que ele jejuava 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Se consumia em vigílias e fadigas, tentando sempre estar mais próximo de Deus. Porque treinado pelos teólogos da Idade Média, ainda estamos na Idade Média, Lutero entendera que para ser aceito por Deus, ele tinha que começar sendo bom menino. E ele ficava com grande angústia, porque ele via outras pessoas que eram tão certinhas, e Lutero não conseguia ser tão certinho assim, sabe? Aquela pessoa assim, o outro tinha facilidade, ele não tinha. O outro tinha vontade de ler a Bíblia. Lutero não tinha vontade de ler a Bíblia. O outro tinha vontade de orar. Lutero não tinha vontade de orar. Lutero queria as coisas que eram proibidas. E a grande angústia dele é, por que Deus não muda a minha mente? Só que Lutero, alemão, quem conhece gente alemã, sabe, mente cartesiana, treinada ali, ele como um militar, ficava lutando. Não, eu não posso ir para o inferno. Ele lembrava do episódio lá, do raio, eu não posso ir para o inferno, eu tenho que ser aceito por Deus. Aí, quanto mais ele se sentia angustiado, mais ele orava, mais jejuava, decorava salmos, acordava de madrugada e ficava rezando salmos. Ficava falando dos salmos para lá e salmo para cá. Ele já tinha estudado hebraico, ficava até citando alguns salmos em hebraico. Quando tinha um sonho erótico, Lutero se consumia pegando um tipo de chicote chamado flagrum, que nas pontas você tem uns objetos cortantes. Então ele ajoelhava em vários seixos de pedra e pegava em várias pedrinhas, e começava a pegar o chicote e se lapear. Ele mesmo batia nele, porque pensava que a dor ia espantar a tentação. E era uma maneira de Deus ver assim, realmente você está aquém do que deveria. Mas ainda assim eu estou vendo que você está se esforçando. Só que nada adiantava.
Quando fazia frio na Alemanha, e frio na Alemanha é frio mesmo, é coisa de 20 graus abaixo de zero, Lutero às vezes jogava para longe de si o único cobertor que lhe era dado. E ele dizia que nessa época, quanto mais ele tentava se aproximar de Deus, a face de Cristo parecia o mesmo raio que quase o fulminou naquela noite, lá que ele voltava da balada. E quando dizia, ame a Deus, Lutero dizia, amá-lo, eu odeio, eu prefiro ouvir o nome de um demônio a ouvir o nome de Cristo. E eu sei que ler Lutero falando que preferia o nome de um demônio a ouvir o nome de Cristo pode chocar alguns de vocês. Mas deixe-me dizer que Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. Não estou com isso convalidando qualquer tipo de blasfêmia. Eu estou dizendo que, às vezes, você, para poder tomar alguns passos, tem que admitir outros passos menos nobres. Há 2 semanas atrás, eu preguei em Santos, na cidade de Santos, e eu fiz um sermão sobre o perdão ali. E toda vez que eu prego esse sermão, eu pergunto ao auditório qual o primeiro passo para perdoar. Nunca, até hoje, alguém acertou a resposta. Pode ser que agora, indo para a internet, o dia que eu pregar, vão... Porque as pessoas sempre respondem assim, pastor Venefrides, o primeiro passo para perdoar é amar, é reconhecer, é pedir perdão também a Deus. Eu pedi o primeiro passo. O primeiro passo para perdoar alguém é admitir que você está odiando essa pessoa. Mas nós não admitimos o ódio, porque o ódio é do vilão. Eu sou o mocinho. Eu sou a vítima. Então não odeio. Eu tenho um sentimento, uma dor, mas não é ódio. Se não é ódio, não tendo que perdoar. Se não tendo que perdoar, você fica se tapeando mentalmente e acaba não perdoando e tendo problemas sérios em decorrência do ódio que você tem pelo outro e não é assumido. Então, muitas vezes na vida, você tem que admitir um podre seu para poder levantar e ir para outro lugar. Você tem que admitir que está na pocilga para poder voltar para a casa do pai. Você tem que admitir que você está com raiva para livrar-se dessa raiva. Você tem que admitir coisas que às vezes você não quer. E Lutero um dia teve coragem de admitir. Mas a grande angústia dele é como é que Deus pode me aceitar? Lutero tinha um ódio terrível da expressão justiça divina. Terrível. Porque a justiça é um instrumento com o qual Deus pune os pecadores. Então Lutero tinha medo. As pessoas falavam muito assim, você vai ver, a justiça divina tarda, mas não falha. Lutero morria de medo. Até que um dia Lutero estava preparando umas aulas no livro de Salmos, e ele encontrou com essa passagem aqui no Salmo 71, versículos 1 e 2, que eu convido você a abrir sua Bíblia, só que nesse escuro, eu não sei se quem tem celular vai ler, quem não tem... Salmo 71, versículos 1 e 2. Na tradução que eu tenho aqui, diz assim: Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Obrigado por acenderem a luz. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Não fez sentido isso aqui? Livra-me por tua justiça. Acabei de dizer para vocês que, treinado pelos professores medievais de teologia, Lutero entendeu que a justiça é aquilo que Deus cobra dos pecadores e é um instrumento pelo qual Deus pune pecadores. Como então eu posso ser livrado pela justiça? Isso aqui é incoerente, é paradoxal. É como se eu dissesse ao juiz, juiz, torne-me livre pela prisão perpétua. Faça-me viver pela injeção letal. Torne-me acompanhado, fazendo-me ficar sozinho. Não faz sentido. Como é que Deus podia livrar alguém pela sua justiça? Eu abro um parênteses aqui na minha explanação para dizer onde é que estava o problema da teologia de Lutero. Na Idade Média, muitas lendas foram produzidas acerca de relíquias sagradas que os cavaleiros templários buscavam em Jerusalém. Vocês sabem muitas dessas histórias, não é isso? Eles iam para Jerusalém procurar, e realmente a Europa ficou repleta de relíquias sagradas. Tanto é que Frederico Belo, príncipe da Prússia, que foi um dos protetores de Lutero, ele tinha um museu na casa dele, no palácio dele, lá no castelo dele, com mais de 40 mil peças ditas arqueológicas que ele comprava de peregrinos e soldados que vinham de Jerusalém.
pessoal trazia de tudo. Ali na coleção dele havia o cinto de Maria, palha da manjedoura de Jesus, fuligem da fornalha ardente, e havia um ingresso que a pessoa pagava para ver as relíquias de Frederico o Sábio. E quando as pessoas iam ver as relíquias de Frederico o Sábio, no ingresso vinha escrito assim, que se você comprar o ingresso, cada ingresso que você compra para ver aquelas relíquias, você diminui a sua pena no purgatório em tantos por cento. E tinha as indulgências ainda. A Europa hoje está cheia dessas relíquias sagradas. Eu vi em algumas igrejas da Europa, pasme, eu vi a pena da pomba do Espírito Santo. Gota do leite do seio de Maria. E só a cabeça de São João Batista, eu acho que ele tinha mais de uma cabeça, existem 3. Uma que está em Budapeste, outra que está na Polônia, e tem uma terceira que está em outra igreja também da Europa lá. Cabeça de João Batista. A cabeça de Maria Madalena, tudo isso. E as pessoas achavam que só ao ver aquela relíquia, ele já diminuía a pena dele, desde que pagasse, evidentemente. Aliás, o próprio Lutero, numa biografia de Eric Klein, coloca Lutero dizendo que havia tantas relíquias sagradas na Europa que só na Espanha você podia localizar 15 dos 12 apóstolos. De tanto pedaço de osso, de santo, e eu vi muitas dessas coisas. Uma das relíquias mais procuradas pelos cavaleiros templários, vocês devem saber qual era. O Santo Graal. O cálice sagrado que, segundo a tradição, tocou nos lábios do Salvador na noite em que ele fora traído por Judas. E uma dessas histórias, lendária evidentemente, diz que um cavaleiro templário medieval saiu do seu castelo, baixou a porta levadiça e foi para Jerusalém buscar o cálice sagrado. Quando o portão levadiço desceu, ele começou a cavalgar no seu cavalo. E perto do castelo ali havia uma floresta, e na floresta um leproso. Quando o leproso viu o cavaleiro andante passando, falou: Senhor, Senhor, por favor, Senhor, eu estou morrendo de sede. Um pouco d'água por amor ao céu. Havia um riacho ali, mas o leproso não poderia tocar na água, senão contaminaria a água, ele seria morto. Ele dependia da misericórdia de um transeunte que, em passando, lhe desse um pouco de água. O cavaleiro olhou para o leproso, pensou: bem, mas lá no meu castelo tem alguém que pode ajudar. Desculpe, meu amigo, eu estou com muita pressa, eu vou agora buscar o cálice sagrado. Alguém lá no meu castelo vem daqui a pouquinho pegar água e pode atender você. Sinto muito, um grande abraço, adeus. E lá vai o cavaleiro andante embora, deixando na poeira da estrada o leproso sem sua água, sem entender o que passara. A lenda continua dizendo que passaram-se os dias, os meses, os anos, e aquele senhor perdeu tudo o que ele tinha procurando o cálice sagrado e não o encontrou. Como sempre acontece. Volta então para o seu castelo, que a essa altura já está abandonado, frustrado. Nada lhe restou senão o castelo abandonado e o seu velho cavalo. Ele mesmo se tornara velho, os cabelos da cabeça se tornaram brancos, a pele enrugou, e lá vem ele sem pressa. Quando chega perto da clareira de uma floresta, onde havia o riacho, pasmem, quem ainda ficou vivo ali e não abandonou o feudo? O leproso. E ele pensou: poxa, pelo menos um ficou para trás, também não tinha para onde ir. E o leproso também, já mais carcomido pela doença, levanta um copo velho e fala: Senhor, por favor, não tem ninguém no castelo, estou sedento há dias. Um pouco d'água por amor ao céu. Sem pressa, o cavaleiro andante desce do seu cavalo, pega o copo da mão do leproso e leva até a água. E quando ele leva a água, a lenda diz que um milagre aconteceu. Deu um brilho, e de repente ele caiu assustado com o brilho para trás, e o copo não era mais um copo velho, mas era o próprio Santo Graal, e o leproso não era o leproso, mas a figura reluzente do próprio Filho de Deus. Em que pese o fato de eu estar falando de uma lenda, ela é válida e significativa para ensinar-me uma lição que foi a mesma que Lutero teve de aprender. À semelhança daquele senhor cavaleiro medieval, muitos buscam longe o que está perto. É isso que você talvez tenha que entender. É isso que Lutero precisava entender. E ele, vasculhando a Bíblia depois, na sua pesquisa na isolada Torre de Wittenberg, ele encontrou outro texto do Novo Testamento que abriu-lhe os olhos. Romanos, capítulo 1.
Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz o apóstolo Paulo: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui, esse texto abriu a chave teológica de Lutero. Depois disso, ele teve um episódio também que ele estava subindo as escadarias da igreja de Wittenberg, pagando uma promessa. Ele foi a Roma também, fez a mesma coisa em Roma. E numa dessas ocasiões, em Roma, ele ouviu uma voz que lhe dizia: a minha graça te basta. Lutero entendeu então o óbvio, que a justiça não é um instrumento com o qual Deus pune pecadores. A justiça não é algo que Deus cobra de nós. A justiça é algo que Deus nos oferece. E Lutero diz que quando ele descobriu isso, as portas do paraíso se abriram para ele. E ele entendeu que o justo vive pela justiça que Deus lhe concede pela fé. E o que é fé? Aqui eu abro outro intervalo para falar com vocês um pouquinho do hebraico. Que esse texto vem do Antigo Testamento. Paulo está citando um texto do Antigo Testamento. Não existe em hebraico uma palavra propriamente dita para fé, mas nós temos uma muito próxima, análoga, que é a palavra emuná. Emuná. Você sabe, a língua hebraica do Antigo Testamento, ela não tem abstratos como o português. Eu posso colocar uma folha de papel na mão de cada um e você ser um exímio desenhista, mas se eu pedir desenhe para mim o respeito, é difícil desenhar o respeito. Qual a cor do carinho? Qual o tamanho da solidão? São coisas abstratas, não tem como você dimensionar. Mas na língua hebraica não tem coisas abstratas, tudo é concreto. Até aqueles termos que traduzimos de maneira abstrata, por exemplo, ahavá, amor, para eles é algo concreto. Hesed, misericórdia, é colocar junto ao peito. E emuná, que a gente traduz por fé. Emuná é o seguinte: imagine que você está no meio do mar, ou de um lago, não importa, e você está nadando há horas. Você não está conseguindo mais boiar. Está dando cãibra. Você sabe que daqui a pouco você vai afundar e morrer. Mas passa uma boia, um tronco de árvore, qualquer coisa flutuando. O que você faz? Agarra assim? Ou agarra com força? Esse ato de agarrar, o judeu chamava emuná, que a gente traduz por fé. Da palavra emuná, agarrar-se com força, firmeza, vem a palavra aman, que é firmeza. Da palavra aman vem a palavra amém. Nisso eu me agarro, nisso eu creio. A palavra amém é a mesma origem da palavra emuná, fé em hebraico. Então, quando você fala na igreja amém, você está dizendo nisso eu creio, nisso eu me agarro. Então, justificação pela fé não é uma coisa apenas abstrata, ou que está no seu consciente, ou acúmulo de doutrinas que você tem. A justificação pela fé é justificação pela firmeza, é justificação pelo agarramento. A fé é uma obra, é uma atitude, não é um assentimento intelectual. Por isso que Tiago fala que a fé sem obras é morta. Lutero entendeu isso. As obras não são o meio, não são a causa da minha salvação, mas são o resultado dela. E na sua transformação de vida, Lutero transformou a própria história do cristianismo. Agora, eu quero terminar aqui colocando duas questões para você. A primeira delas é o que significa pecar nessa situação. Como é que funciona a questão da lei? Suponhamos que eu esteja em minha casa, ali com a minha filha, com meus filhinhos, e entra um bandido em minha casa, que ameaça a minha família. Eu começo a ter uma luta corporal com o bandido. Começo a brigar com ele, bato no bandido, e ele me soca. E numa dessas situações eu consigo pegar a arma dele, e com a adrenalina solta ali, você sabe, imagina, no fervor, você nem pensa se é adventista, se é brasileiro, você não lembra de mais nada. Ele fala assim: eu vou acabar com sua família. E você, numa fração de segundo, no instinto, pega o revólver e descarrega o tambor nele e mata o bandido na mesma hora. Acabei com ele. Matei o bandido. Você sabe o que deve se fazer numa situação dessa? Você tem que fugir do flagrante. É verdade. Pode perguntar para alguém que é advogado, policial ou ligado à área de lei, ele vai confirmar isso para você. Você tem que fugir do flagrante, porque se a polícia vier, eles vão levar você preso.
Você foge e deixa o corpo ensanguentado do bandido lá e sai correndo. Eu fico pensando, que pensamentos passarão por sua cabeça durante a fuga? Eu nunca matei ninguém. Agora eu sou um assassino, eu matei uma pessoa, eu matei um bandido. E o pior, se ele é um bandido, ele deve ter comparsas, ele deve ter um outro primo que é pior do que ele, líder do tráfico, vai vir vingar a morte dele. Eu deixei minha casa aberta. Vocês estão rindo, mas é uma coisa dramática. Imagina você com a mão suja de sangue dele. Você pensa, puxa vida, eu saí correndo, eu deixei a casa aberta, os meninos com a vizinha, e o pior, os documentos ficaram em cima da mesa, e se alguém pegar meus documentos? E eu preciso de um advogado. Puxa, justamente amanhã eu tinha um encontro muito importante para um novo emprego. O que eu faço? São mais ou menos os pensamentos que passaram em sua cabeça. O celular ficou em cima da mesa. O primo dele vai vir vingá-lo. Eu vou ter que mudar dali. Agora deixe-me mudar um pouquinho a situação. Não com o bandido. Você está apenas em casa com seus filhos. E você tem uma coleção de armas que o seu avô deixou ali. E você está limpando uma das cartuchas do seu avô, uma das armas antigas dele, e você não viu que ela estava municiada. E sem querer, você ao passar assim, você dispara a arma e atinge mortalmente a sua filhinha de 3 anos. E ela morre na hora. Morre. Pela lógica legal, o que você deveria fazer? Fugir do flagrante. Que a polícia vai chegar e você vai ser morto. Você vai ser preso. Mas você fugiria do flagrante nessa situação? Você vai ficar preocupado com o celular em cima da mesa, com a reunião importante do dia seguinte, com o advogado, com prisão? Vai ficar preocupado com isso? Qual o único e exclusivo pensamento que fica atormentando a sua mente? Eu feri alguém que eu amo. Matei alguém que eu amo. O resto é comentário. Quando você conhece a Cristo e passa a ter uma relação com Jesus e transgride o mandamento da lei de Deus, é como no segundo caso. Quando você não conhece a Cristo, é no primeiro caso. Porque pessoas que não são convertidas também podem ter arrependimento do que fizeram, remorso e preocupação. Puxa vida, e se me apanharem agora? Ai, me descobriram, e agora o que eu faço? Ai, que vergonha quando descobriram o que eu fiz. São as preocupações que você tem. Espero que ninguém fique sabendo. Mas quando você conhece a Cristo e o ama, a única preocupação que você tem quando quebra o mandamento é: eu feri alguém que eu amo. É isso que você precisa aprender com o Evangelho e com a vida de Martim Lutero. E no Evangelho, saber exatamente o que eu vou colocar para você aqui agora. Quando Cristo estava na cruz do Calvário, por mim, por você, ele estava com muita angústia. Mas o mesmo amor que faz você não se preocupar com nada, a não ser com quem você ama, fez Cristo não se preocupar com nada, a não ser com aqueles os quais ele amou. E o Evangelho de João me traz uma passagem que sempre me deu uma interrogação histórica. E de pouco tempo para cá, poucos meses, eu cheguei a uma hipótese que eu quero compartilhar com vocês. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 28 e 29. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 28 e 29. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A comparação desse texto com os outros evangelhos e com o comentário de Ellen White nos leva a crer ou a entender que Jesus, na verdade, não tomou o vinagre. Ele experimentou, no sentido que chegou até a boca dele. Quando ele sentiu o gosto, ele não quis beber. Ele só provou. E por que ele não quis beber? Porque aquilo poderia trazer um torpor mental nele, aliviaria a sua dor, com certeza, mas ele ficaria bêbado, dopado.
E ele tinha que lutar com o inimigo até o fim de cabeça lúcida. Ele não podia ter nenhum tipo de entorpecente em sua mente. Até aí tudo bem. Mas a conta que não fechava era a seguinte. Os soldados romanos não iam dar uma morfina para amenizar o sofrimento de ninguém na cruz. É justamente o contrário. O crucificado estava ali para servir de exemplo e horror para todos os que se levantassem contra Roma. Desta feita, quanto mais ele gritasse, quanto mais ele sofresse, quanto mais ele se angustiasse, maior a propaganda da cruz. Não havia interesse, não era lógico amenizar a dor dele. Aí alguém pode falar, tudo bem, Rodrigo, mas de repente aquele soldado ali, de maneira excepcional, teve dó de Jesus. Lembra que um deles falou, verdadeiramente esse é o Filho de Deus? Mas ainda que assim fosse, não faz sentido o soldado já ter o elemento de morfina ali. Entendem? Ele podia ter se apiedado de Jesus, mas onde é que ele ia achar morfina? Terceiro lugar, os soldados não usavam vinagre como morfina, porque o vinagre aqui, a tradução vinagre até não é muito boa, é um vinho altamente estragado, passou o processo de fermentação, ele já virou um vinho completamente que não presta para nada. Nem quem gosta de vinho bebe um vinho desse. É um vinho realmente que só for para esterilizar coisas. E para que estaria um vinho desse ali ao pé da cruz? Recentemente, uma coisa que me caiu... Eu sempre fiz pesquisas na época de Roma, que é o Novo Testamento, mas dessa vez me caiu a ficha de um detalhe. Os banheiros romanos do passado eram umas banquetas de pedra que, diferente da nossa cultura, os homens sentavam-se um do lado do outro e ficavam conversando ali. Eu sei que é estranho, mas era assim que funcionava. E havia aos pés da pessoa uma canaleta d'água e eles pegavam uma esponja do mar, sabe a esponja do mar? Colocavam aquela esponja num caniço mesmo, numa vara, passava a esponja do mar ali na água e com aquela esponja ele se limpava. Depois que ele se limpava, ele passava de novo na água e colocava aquela esponja dentro de um vaso cheio de vinagre para esterilizar a esponja e outro poder usar. Eu sei que você está pensando mais no nojo da situação, mas eu não quero que o seu pensamento seja distraído nem para o nojo da situação, nem para o humor que brota dela. Porque quando fala de necessidade fisiológica, vira piada para a gente. Eu quero que você esqueça a questão do nojo, eu quero que você esqueça a questão do humor e pense apenas nisso. Banheiro, esponja, caniço, vinagre. Higiene pessoal. Eu trabalho com a hipótese de que aquele caniço que colocaram na boca de Jesus não era com a intenção primária de aliviar a sua dor, humilhá-lo, potencializar a humilhação. Agora, o que você faz com a informação que eu acabei de dar a você? Eu falei que eu acabei de chegar de Goiânia. Ontem em Goiânia teve uma história triste lá, não sei quantos viram. Um menino, vítima de bullying, matou vários colegas em sala de aula, adolescente. Eu vi aquela matéria. E mesmo os que estavam comigo ali em Goiânia, os pastores, os delegados, todo mundo até comentou, alguns oraram, mas tivemos a Santa Ceia à noite normalmente. E a programação aqui também foi mantida. Eu estou aqui. E você também veio para cá. E ontem, quando você soube aquela notícia lá, você se foi trabalhar, continuou em trabalhar, ninguém deixou de trabalhar por causa daquilo, correto? Sua vida não mudou. Por mais que você possa se apiedar das crianças envolvidas, sua vida não apiedou, não mudou em nada. Agora, deixe-me mudar um pouquinho a história. Vou remeter ao exemplo do ladrão e da menina morta. Suponhamos que você está em sua casa e ouve aquela história, mas vê entre as vítimas o nome de um filho, de um sobrinho, de um amigo, de alguém que você ama muito. Vamos supor que sua irmã morava em Goiânia e o seu sobrinho mais querido estava naquela escola e foi um dos atingidos. Você iria trabalhar normalmente?
Você viria para cá, pastor Raimundo, com a Marli? Creio que não. Poderia até ter o congresso, mas vocês não estariam aqui. Qual a diferença do primeiro caso para o segundo? O mesmo da história do tiro em casa. Alguém que eu amo estava envolvido. Se ao revelar para vocês esse episódio da cruz do Calvário, estou dando apenas uma curiosidade histórica, eu saio daqui frustrado e arrependido de ter vindo a esse congresso. Mas se você ouvir essa história, entendendo que quem estava naquela cruz não era um desconhecido, mas alguém que você ama muito, e que ama muito você, essa história vai mudar a sua vida. Você não vai apenas ouvir e achar interessante, você vai ser transformado por ela. E é isso que nós queremos num congresso como esse. Trazer conhecimento, cultura, mas acima de tudo, reavivamento. Para que nós não precisemos ter outros 500 anos da Reforma. Um lado meu fica feliz por comemorar 500 anos da Reforma, outro lado fica frustrado, porque eu ainda estou aqui. Eu não quero comemorar 501 anos da Reforma, nem 502. Eu quero estar no céu. Então é um misto de comemoração e tristeza, porque ainda estamos aqui. Mas ele voltará nas nuvens do céu com poder e grande glória. Porém, meu assunto ainda termina com uma interrogação. O que eu faço com a minha inclinação para o mal? Deus às vezes exige coisas tão pesadas de mim. Como eu posso entender isso à luz da justificação pela fé? Esse será o nosso tema na parte da tarde. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos ficar em pé e fazer oração. Obrigado. Deus seja louvado. Depois da oração, vocês fiquem um pouquinho, que eu acho que alguém vai dar algum anúncio com relação aos horários, à dinâmica aqui, tá certo? Obrigado, querido Deus, por tua graça. Obrigado pelo poder do teu Santo Espírito e pelo sangue de Jesus derramado por nós na cruz do Calvário. Eu, de maneira particular, te agradeço pelo privilégio de falar de Cristo a esses jovens. E que eles possam também, Senhor, cada dia, estarem mais ativos na batalha contra o mal do lado do exército de Deus. Obrigado por vidas como de Lutero. Obrigado por vidas como de Paulo, de Agostinho e de outros que entregaram sua vida a Ti. Mesmo que nós não concordemos com toda a teologia que eles ensinaram, mesmo que nós não tenhamos exatamente os mesmos pontos de vista que eles tiveram, nós entendemos que eram pessoas sinceras a Cristo. E queremos ter o privilégio de encontrá-los no céu. Dá-nos a tua paz. Por amor de Jesus, nós oramos agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém, Pai.